o que importa é ter saúde. Essa frase que nossas mães tanto usavam ganha um novo sentido agora com a pandemia. Todos os outros problemas viram secundários e a gente só pensa nos acordes da Rita Lee, lembra? Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Para falar do tema mais importante da atualidade, a gente chamou o médico sanitarista, fundador e presidente da Anvisa de 1999 a 2003 e referência em saúde pública no Brasil, Gonçalo Vecina Neto. E o cientista político Miguel Lago, que também é diretor executivo do IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, criado pelo economista, banqueiro de investimento e ex-diretor do Banco Central, Armínio Fraga. Apontar o que há de errado na saúde brasileira, principalmente agora, não é difícil. Mas é apontar caminhos para um sistema de saúde inclusivo e eficiente. Aí que está o desafio. E a solução passa por ouvir esses dois. Vamos ao nosso diálogo de hoje. Eu vou começar falando do assunto que está bem na nossa cara, que é a pandemia. O que o coronavírus nos ensina sobre estratégias e políticas de saúde pública? Bem, eu acho que ele não está ensinando ao Brasil, ele está ensinando ao mundo. E nós aqui no Brasil também temos que aprender e reestruturar o nosso sistema de saúde. Educação é fundamental para ter bem-estar social, mas saúde tem que ser também um componente que nós temos que considerar, junto com outros componentes importantes, transporte, habitação, emprego, enfim. Mas saúde é fundamental. E isso ficou claro, né, Miguel? Nessa pandemia, todo o Brasil inteiro se voltou para o SUS, enfim, olhou para o SUS. Mesmo aquelas pessoas que têm acesso à saúde privada, enfim, olhou a importância de ter o SUS, né? Sim, Mari, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder estar conversando com o Dr. Vecina, que é uma inspiração para todos nós que trabalhamos na área de saúde. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Sim, eu acho que a pandemia, ela iluminou a importância do SUS. Eu acho que ela acendeu para aqueles que não acreditavam no SUS a ideia de que o SUS é melhor com o SUS do que sem o SUS. Mas eu acho que tem um outro olhar também importante, que eu acho que trouxe também a discussão sobre assistência social. E essas duas componentes, saúde e assistência social, em muitos países são trabalhadas de maneira integradas, né? Quando você olha para a França, por exemplo, que tem um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, a França trabalha de maneira integrada saúde com assistência social. Eu acho que a gente vai ver uma discussão cada vez maior de uma integração entre saúde e assistência social no pós-pandemia. A gente, na semana passada, falando sobre educação, com o Cristóvão e com o Mozart, eles disseram que a educação, a gente até brincou, falou que tinha que criar um SUS da educação. E eles falaram assim, olha, a educação tem um problema muito grave, que é o seguinte, não é só o dinheiro, é a forma como esse dinheiro está sendo utilizado, que também é ineficiente. Então, assim, eu queria que vocês elaborassem um pouco isso. Quer dizer, na saúde também é assim? Quer dizer, tem o dinheiro e ele é mal utilizado? Falta muito dinheiro para financiar? A nossa administração pública, ela é muito atrasada, ela é pré-era computacional, a década de 60. Não? Ali estavam começando a surgir os computadores de grande porte. Nós somos muito pouco eficientes na utilização de recursos. O problema é que a administração pública, para mobilizar recursos, ela precisa licitar e concursar. Licitar para comprar, concursar para contratar. E estas duas atividades são atividades realizadas de uma forma muito lenta para um mundo que se movimenta numa velocidade extraordinária. Para determinados setores, como, por exemplo, a educação, isso é menos grave, porque o ciclo de produção da educação é anual. Agora, o ciclo de produção de um sistema de saúde é diário. As consultas, as internações, os exames. Então, você falar em um ciclo de compra de 90 dias é um desastre, quando na administração pública, na administração privada, esse ciclo é de 20 dias.
Falar em reposição de pessoas, em um ciclo de reposição de um ano, que é o ciclo de reposição de um concurso público, é um desastre. Agora, isso não é um desastre da saúde pública, isso é um desastre da administração pública brasileira. Tem que ser revisitado. É só ver aí, a atenção médica suplementar gastou o ano passado R$4.000 per capita para fazer o que fizeram. Na saúde pública, gastou R$1.000 per capita. Nós gastamos 1/4 do que a saúde privada gastou. No Brasil, a gente aloca menos de 4% do nosso PIB, com uma população que é 3, 4 vezes maior. Né? Então, a gente tem o mesmo mandato, a mesma ambição do INSS. Então, o SUS tem essa obrigação gigantesca e, ao mesmo tempo, com a metade do que... enfim, se a gente for fazer uma comparação de porcentagem de PIB, a gente aloca muito menos. Né? E se a gente olha a média da OCDE, que seriam os países, tirando os Estados Unidos e o México, né? Mas a maioria dos países da OCDE, todos têm sistemas universais de saúde. Está 6,5%, 6% do PIB gastos em saúde pública. Né? Então, o Brasil, nesse sentido, claramente, uma análise internacional comparada, gasta muito menos do que outros sistemas que têm a mesma ambição. Né? Eu acho que o único país que tem a mesma ambição do Brasil e que gasta menos que o Brasil é a Venezuela, que gasta menos de 2% do PIB e que também tem um mandato de atender absolutamente a todos, é dever do Estado atender absolutamente a todos. Acho que a gente tem que estar mais próximo da Inglaterra do que da Venezuela, na minha opinião, no caso específico da saúde. Então, agora... lá também os militares têm muita influência no Ministério da Saúde, na Venezuela. Mas voltando aqui à questão específica... Gostei do lá também, né? Lá também os militares têm bastante influência. Professor, sempre foi assim no Brasil? Os militares com toda essa influência no Ministério da Saúde? Eu acho que nunca teve influência no Ministério da Saúde, entendeu? Os militares é uma coisa... Esse fenômeno é um fenômeno muito recente. De ter almirante para cá, general para lá, tenente-coronel para colar, major. Eu não me lembro em nenhum momento, nem nos piores tempos da ditadura, nós tínhamos militares tão distribuídos assim na saúde. Nunca, nunca. Mas desculpa, Miguel, te interrompi, mas é porque quando você falou lá também, realmente a nossa comparação passa a ser mais com a Venezuela, que, enfim... Acho que até a ditadura tinha uma preocupação tecnocrática um pouco maior do que atualmente. Tinha uma, né, então assim, quer dizer, vamos colocar quem entende nos ministérios, não necessariamente é o caso hoje em dia. Mas o ponto específico, acho que o Brasil, então, assim, existe um problema de subfinanciamento crônico, é um problema da região, a América Latina é um problema crônico nosso, e eu acho que então, de maneira alguma, isso deveria ser deixado de lado. Existe um segundo problema também de subfinanciamento, é que o governo federal subfinancia muito a saúde. Então, isso pesa muito nos governos locais. Então, essa é a segunda dimensão. Então, existe uma briga grande, que se você for olhar o governo federal, já que a gente está falando de exército, gasta com o SUS um pouco mais do que ele gasta com a defesa. Então, assim, o SUS é menos de 120 bi por ano do orçamento federal, estou falando do governo federal, né? Os governos locais põem o dobro disso. Né, a defesa está próximo de 100 bilhões de reais, 90 bilhões de reais, não sei exatamente o valor, mas, quer dizer, é isso que o governo federal destina para um sistema de saúde que é dos mais ambiciosos do mundo. Então, isso pesa muito nos estados e nos municípios. E, por terceiro lugar, por causa de uma questão de descentralização do SUS, que é uma coisa muito positiva sobre muitos aspectos, e acho que é fundamental, inclusive, tem se provado fundamental na pandemia, porque foi que também garantiu que a resposta à pandemia fosse séria em alguns lugares do Brasil, mas isso também você acaba dependendo muito da capacidade de administração dos municípios, dos governos estaduais, e que são muito mais frágeis em termos de capacidade estatal do que o governo federal. Né? Claro, de novo, algumas grandes exceções, São Paulo, Porto Alegre, mas são exceções. A gente não tem a mesma capacidade, nem tem como ter a mesma capacidade administrativa num país continental como o Brasil. Então, acho que é claro que as ineficiências vão existir, e se você coloca uma quarta dimensão, desculpa, eu estou falando muito, uma quarta dimensão que é da alternância política constante. Né? Então, quer dizer, se você pensa que o SUS depende de um alinhamento entre um secretário municipal, um secretário estadual e o ministro da Saúde,
olha quantos ministros da saúde a gente teve nos últimos 3 meses. Quantos secretários municipais... E a gente está numa pandemia, que geralmente não é para se trocar ministro ou secretário. Olha quantos secretários municipais de saúde a gente já teve só no Rio de Janeiro. Olha quantos secretários estaduais. Então, você tem uma muito pouca continuidade em termos de secretários, né? Então, acho que isso tudo contribui para uma ineficiência, e, claro, aquilo que o professor já disse sobre uma ineficiência crônica de incapacidade de gestão da administração pública, mas acho que isso se dá de maneira ainda mais pronunciada a nível local. Além das crises sanitária e econômica, a pandemia trouxe também uma crise de comunicação. A impressão que dá é que cada um fala uma coisa, que falta coesão nos discursos das autoridades. Como deveria ser feita a comunicação numa situação como essa? Não é só no momento de pandemia. Eu sempre acho que comunicação é crítica. Nós vivemos num mundo que é movimentado por informação. Todas as categorias sociais, seja lá o que for, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Não é uma vontade ruim, não, é uma vontade positiva, correta. Elas querem contribuir. Todo mundo quer contribuir, até os que disseminam fake news acreditam naquilo porque eles acham que aquilo é bom. O problema é saber o que é bom e o que é certo. E muitas das coisas que são boas não são certas. E muitas coisas não são boas. Então tem que haver uma comunicação efetiva. Agora, a comunicação efetiva é uma comunicação que, quando eu falo, eu tenho certeza de que as pessoas para quem eu estou me dirigindo estão entendendo. E num período desse de pandemia, eu tenho que tomar muito cuidado também com soluções mágicas. Estão começando a aparecer soluções mágicas. Então, túnel de desinfecção. Túnel de desinfecção serve para alguma coisa? Não serve. Né? Talvez para dar alergia nas pessoas quando elas passam num túnel com algum produto desses. Então, não queira fazer o ótimo. Faça o que é bom. Lave as mãos, use máscara, tenha bons hábitos de higiene, não tussa na cara das pessoas, não espirre na cara das pessoas. É basicamente isso, mínimo de higiene. Não precisa chegar em casa, nós estamos exagerando algumas coisas, porque é informação inadequada. Temos que aprender um pouco mais a nos comunicarmos de maneira adequada. Solução mágica e vindo pelo WhatsApp, Miguel, é uma combinação explosiva, não? É verdade absoluta. A comunicação influencia diretamente a ação da população. Então, se ela escolheu acreditar naquilo que ela vê no WhatsApp, que vê repetido várias vezes, e que é uma solução que apetece muito, né, porque é uma solução mágica, é uma solução que você não precisa tomar nenhuma decisão difícil na sua vida, vai ter um remédio mágico, uma solução mágica que vai resolver tudo isso para você, é sempre mais confortável, né? Então, a informação necessariamente você incorpora ela porque ela é a mais crível, porque ela é a mais racional, mas sim aquela que é mais reconfortante, né? E acho que o WhatsApp tem essa função seguidas vezes, e a gente vê isso desde a influência na saúde pública até em resultado de eleições em vários países do mundo. A questão de comunicação e a descentralização de agentes comunicacionais é uma questão grande, mas acho que vale a pena aqui parabenizar justamente a mídia tradicional no que tange à pandemia. Eu acho que a mídia tradicional fez um trabalho, ela cumpriu com a sua função social de intermediário de uma informação de qualidade, acho que a maioria dos grandes canais de comunicação no Brasil fizeram isso muito bem, e eu acho que os jornalistas foram fantásticos durante essa pandemia. Quem eu acho que infelizmente falhou muito na parte de comunicação foram as nossas autoridades sanitárias oficiais, né? Então a gente vê problemas de comunicação primeiro internos, né? Então o governo federal que não envia protocolos claros de atuação para os municípios, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, o Brasil não tem uma capacidade estatal em cada um dos municípios instalada como é Rio e São Paulo, né? Como é São Paulo, né? Porque o Rio, que é a minha cidade, tem muito menos capacidade estatal. Mas, em todo caso, o que a gente vê é que houve muita falta de comunicação por parte do governo federal com os governos locais, né? E de ter uma resposta coordenada a essa crise. Então, uma falha de comunicação por aí e, claro, a comunicação também de membros do governo, então, para além da comunicação interna, né, entre governos, mas também a população, a comunicação com a população
por parte de membros do governo. A pandemia vai cobrar um preço alto na saúde mental das pessoas, principalmente dos profissionais de saúde que estão nas trincheiras dessa guerra. Segundo a Associação Paulista de Medicina, 69,2% desses profissionais relataram ansiedade, 63,5% tiveram estresse, 49% se queixam de exaustão física ou emocional e mais da metade se sente sobrecarregada. 3 em cada 4 profissionais atendem mais de 20 pacientes por dia com suspeita de Covid-19. 4 em cada 10 acompanharam pacientes que morreram da doença. Eles se queixam de falta de equipamentos, de proteção, de falta de pessoal. Não é à toa que estão esgotados. Quem é que vai tratar dessa gente quando tudo isso acabar? Além dos componentes clínicos que nós teríamos que estar olhando e nós não olhamos, nós sempre tratamos com um certo desleixo essa questão do burnout do trabalhador de saúde, do esgotamento do trabalhador de saúde, porque o trabalhador de saúde sempre foi sacrificado, porque ele tem que olhar para uma coisa que a maioria das pessoas não olha, que é para a dor. Nós só trabalhamos com dor, nós não trabalhamos com festa, é dor. Então, se dói no outro, dói na gente também, só que a gente nunca deu bola para isso. Agora, tem isso e tem um componente organizacional. As organizações precisam aprender como é que fazem para serem menos tóxicas para os trabalhadores de saúde. Então, tem 2 componentes, o componente do cuidado e o componente do espaço do trabalho que tem que ser recuperado para esses trabalhadores. E eu acho que, de alguma maneira, o Congresso no Brasil conseguiu endereçar um mínimo, que é prever uma compensação financeira para os familiares daqueles cidadãos, daqueles profissionais de saúde que foram vitimados pela Covid, né? Isso é uma coisa que o governo não deu a mínima, mas que o Congresso foi lá, colocou, os deputados aprovaram, o Senado referendou e está sancionado. Quer dizer, então, esses profissionais de saúde podem ir para a linha de frente, tendo a segurança de que seus dependentes terão algum tipo de compensação financeira caso eles venham a morrer nesse contexto, né? É engraçado, justamente, num governo que tenha tantos militares, que a gente não tenha aplicado a mesma lógica que a gente aplica para o militar, que tem milhões de pensões, porque, claro, o militar que vai à guerra, num exército que luta guerras, é absolutamente natural que a família e os dependentes sejam ressarcidos pela perda da pessoa que estava exercendo uma atividade profissional. Então, dado que, nesse caso, quem está na linha de frente dos profissionais de saúde, era mais do que necessário que fosse feito isso, e parabéns mais uma vez ao Congresso por ter tomado essa, dentre outras importantes decisões, ao longo dessa pandemia, né? E eu acho que, como o professor disse, quer dizer, a gente precisa pensar em apoiar e também reestruturar essas estruturas para que a gente tenha certeza que a gente está cuidando cada vez melhor dos nossos profissionais de saúde que tanto cuidam da gente. Vocês são a favor de tirar saúde do teto de gastos? Eu acho que essa solução de teto de gasto tem algum equívoco em algum lugar. Eu acho que é uma solução burra. Eu não acho que os economistas são burros. Eles não sabem fazer muitas coisas. Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Como é que constrói o equilíbrio? Fazendo o que eu quero da maneira adequada. Como é que nós vamos fazer da maneira adequada? É lógico que eu não devo gastar normalmente mais do que eu tenho. Agora, depois que passar a pandemia, como é que a gente vai colocar o Brasil nos eixos novamente? Nós teríamos que ter um plano para chegar num lugar melhor do que o que nós estamos hoje, num país que tem as potencialidades desse país. E a única coisa que nós vemos é vamos preservar os ricos e o resto se acomode no que sobrar. É essa a solução? Eu acho que, ainda que será necessário aumentar os recursos federais em saúde, assim, não tem como a gente manter o SUS sem que isso aconteça, porque senão, de novo, vai ficar tudo pesando em cima de estados e municípios, e a capacidade deles de endividamento não é a mesma do governo federal, enfim, são outras realidades, como a gente já comentou aqui. Por outro lado, acho que existe também uma agenda de eficiência que é urgente na saúde. Então, eu acho que com o que a gente tem, e mesmo com o teto, dá para fazer melhor do que a gente tem feito. Agora,
é evidente que será necessário, em algum momento muito próximo, que a gente aumente substancialmente os financiamentos a nível federal também. Sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir sair desse buraco onde nós estamos. Lembro sempre do que foi a construção do Programa Nacional de AIDS. Foi a sociedade que nos levou, a nós, profissionais de saúde, aos políticos, a adotar um programa que todo mundo achava que era impossível. E esse programa impossível, hoje, faz com que nós tenhamos 800 mil pacientes portadores do vírus da AIDS no Brasil. No mesmo momento, 1995, a África do Sul resolveu não fazer nada. Hoje, 15% da população da África do Sul é portadora do vírus da AIDS. 15% de 210 milhões de brasileiros são 40 milhões de brasileiros. Isto é uma vitória do SUS e da sociedade brasileira. Então, para esse enrosco, nós vamos ter que contar com a sociedade brasileira, querendo fazer uma coisa diferente com o que nós temos que fazer. Então, temos que trazer a sociedade. Nós temos que melhorar a composição e o funcionamento dos conselhos municipal, estadual e nacional de saúde, descorporativizá-los um pouco e trazê-los a serviço da construção ou da reconstrução do nosso sistema de saúde. Acho que é possível, mas com a vigilância da sociedade. Professor, eu estou querendo até bater palma. Você falou uma coisa assim que inspirou muito. Nossa, você abriu uma perspectiva, não é não, Miguel? Com certeza, com certeza. E eu estou totalmente de acordo com o professor, porque realmente eu acho que o exemplo da AIDS é um excelente exemplo, né? Quer dizer, claro que teve muito mérito do governo federal naquele momento, teve um papel importante do Itamaraty, inclusive, na quebra de patente, enfim, toda a história que a gente já sabe, mas acho que sem o movimento da sociedade civil pressionando o governo, isso não teria acontecido na mesma velocidade, né? E acho que isso é uma coisa que certamente falta muito na saúde. A gente vê outros setores, como meio ambiente, direitos humanos, segurança pública, educação, existe um ecossistema em torno de sociedade civil organizada brigando por esses temas. Na saúde, a gente já viu isso muito mais forte no passado. Não fosse essa sociedade civil, o SUS não teria sido possível. Mas hoje em dia a gente vê muito enfraquecida a sociedade civil. Então é muito importante que, nesse momento da pandemia, uma das coisas que fique de legado é esse interesse da população, e mais do que interesse, o engajamento da população para efetivamente se apropriar das políticas de saúde. Isso é fundamental. Não existe política pública que possa avançar de maneira absolutamente tecnocrática. A política pública ela é viva. Ela precisa ter a população constantemente acompanhando ela, apoiando ela, criticando e pressionando por mais política pública. Qual é o papel do IEPS num debate como esse? O IEPS é um instituto independente, né? A gente não recebe nem recursos públicos, nem recursos privados do setor de saúde, né? Então a gente está para garantir o máximo de independência possível. A gente basicamente pesquisa e faz avaliações de impacto das políticas públicas de saúde no Brasil. Somos um instituto novo, temos menos de um ano de existência. E, para além do mais, a gente também trabalha justamente em tentar influenciar, ajudar gestões locais a implementar políticas públicas mais eficientes e mais justas para a gente ser um SUS cada vez mais forte. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que é fundamental o IEPS, é fundamental ver pessoas como você, Miguel, fazendo esse tipo de papel e trazendo essas notícias para a sociedade. A estrutura dessas entidades da sociedade civil são fundamentais. Nós temos que ter mais estruturas da sociedade civil para conseguir carrear essas vontades, essas ideias para a sociedade. Parabéns para vocês e para todos os organizadores e fundadores do Instituto. A gente está caminhando para o fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Nossa, eu termino esse diálogo assim, sabe, com esperança de que, de fato, a gente possa mobilizar as pessoas para entrar nessa discussão e essas discussões de política pública na educação e na saúde, principalmente. A gente tem pesquisadores, tem estudiosos, sanitaristas, gente que entende, né? Isso é que eu acho legal. O Brasil tem gente muito boa para pensar isso nos diversos setores. A gente só tem que ter mais diálogos, não é isso?
Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Miguel. Sempre. Muito obrigado a você, Mara. Foi um prazer participar desse seu programa. Muito bacana. Muito obrigado também. E lembre-se, é mais difícil ser otimista. Você tem que construir e não destruir. É verdade. Com certeza, é verdade. Agora, chegou a hora de ler os comentários de vocês sobre o episódio da semana passada, sobre educação. Cristiana Moreira Bastos. Excelente aula, sou professora e sempre tenho vontade de chorar quando me deparo com adolescentes no 9º ano, mal sabendo ler ou escrever. E pensar que já tivemos verdadeiros intelectuais no Ministério da Educação. Meu Deus, que realidade dura. Duríssima, Cristiana. O lado bom é que tem gente pensando em educação além da questão ideológica, como vimos aqui com o Cristóvão e o Mozart. Não desanima, não. A Isabel Vanik, que se tornou membro do canal recentemente, obrigada, Isabel, comentou, foi ótimo. Inclusive, compartilhei com minha avó, que foi professora da Universidade Federal de Pernambuco e agora está se antenando ao celular com a internet. Aí, valeu, vó da Isabel. Que maravilha, Isabel, poder trazer a família toda, que o My News é para todo mundo. Bruno Daniel Moraes, o país se reinicia de 4 em 4 anos. Como dar continuidade aos planos a longo prazo? Está aí um ponto crucial que serve para todos os problemas do Brasil. A falta de continuidade, de políticas que sejam de Estado, não de governo. Vê o Plano Real ou o Bolsa Família? Programas pensados para o Brasil e que atravessam governos. Precisamos desse tipo de pensamento para a saúde, para a educação, para tudo. São esses caminhos que eu estou querendo procurar aqui no Diálogos. Bem, eu fico por aqui, mas você se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda suas histórias. Eu te espero no próximo Diálogos.